Amém? Paz do Senhor para todos. Nós vamos ler um texto que está no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Quase nós não utilizamos o livro de Hebreus. Talvez um livro escrito aos Hebreus. Fugimos um pouco por sermos gentios. Gentis, né? Mas nós vamos ler esse texto e vamos ler 12 ao 14. Hebreus 12. Hebreus, me dá um pouco de retorno aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 12 até o versículo 14. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? A Bíblia é cheia ou composta de parábolas, comparações, e ela em si é uma parábola. Toda a Bíblia é uma parábola, né? Ao ponto de algumas pessoas falar assim: eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada, eu vejo lá, leio e não entendo absolutamente nada. É verdade, há pessoas que lendo a Bíblia não vai entender absolutamente nada, porque ela é exclusiva. Se eu contar uma parábola, supondo aqui que Jesus conta uma parábola como a parábola da figueira, se eu não sei o que é a figueira, a parábola não significa nada. O que eu entendi? Eu não sei o que é figueira, ele está falando de uma coisa que eu não sei, comparando com outra que ele quer dizer. Quer dizer, nunca vou chegar ao entendimento. Então a Bíblia é uma parábola para quem não conhece, mas é uma afirmativa daquilo que nós conhecemos, ou ela se esclarece mais, ou aquilo que já conhecemos, esclarece mais com as comparações. E este texto, hoje, quase não se lê, quase não se fala esta última palavra: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nos textos que nós lemos antes desse aí, ainda eu quero retorno, está faltando retorno para mim, tem duas parábolas: mãos decaídas, joelhos trôpegos, pessoas que estão tropeçando, estão prestes a cair. E aqui vem mais, talvez, 2 ou 3 parábolas nesse texto. E uma delas é: verá o Senhor. Porque quando eu falo que alguém vai ver o Senhor, eu posso estar dizendo uma porção de coisas. Porque a própria Bíblia lá em Moisés diz que ninguém pode ver o Senhor. Como o texto agora diz que verá o Senhor? E ver o Senhor poderia significar que alguém que se santifica um dia vai ver a Deus. Alguns teólogos acham que mesmo nos céus, eternamente vivendo, não será possível ver o Senhor. Como assim? Lá no céu eu não vou ver o Senhor? É possível que não, por uma característica que temos dos serafins, que são os anjos mais próximos de Deus. E eles têm 6 asas, e 2 delas servem exclusivamente para tapar os olhos, quando estão diante de Deus. Então, pensar que nós vamos ver a Deus com esses olhos, não é o que o texto está querendo dizer. Não é
sem a santificação eu vou me santificar e vou ver a Deus. Moisés, em um dos encontros mais, vamos dizer assim, mais íntimos da Bíblia, ele pediu para ver a Deus. E Deus disse, eu vou passar, você fica na caverna e eu vou passar. Quando eu passar, você me olha pelas costas. E foi isso que Moisés viu, somente isso. Fora desse aí, nós não encontramos ninguém que tenha visto, a não ser o próprio Jesus, que diz, eu vim do Pai. Quer dizer, eu estava com o Pai. Então, quando diz, sem a santificação ninguém verá o Senhor, primeiro nós devemos ver de onde vem esta origem. Por que escrevendo aos Hebreus, eles dizem essa origem? Essa origem está em Mateus 6. Vamos lá em Mateus 6, que ela parte, aliás, eu não preciso nem ler, né? Mateus 6, que tem as bem-aventuranças, que diz o seguinte, os limpos de coração, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão Deus. É Mateus 5, vamos colocar aí, rapidinho. Mateus 5:8, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. É isso aí, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Aí é mais parábola. Primeiro, o que é limpo de coração? É alguém que não tem colesterol, possivelmente é. Não é isso que está falando. Limpo de coração não é alguém que tirou o seu coração e lavou porque tinha sujado de alguma coisa. Não, limpo de coração é uma pureza espiritual, é algo de espiritual, não tem nada a ver com o órgão humano. E, novamente, porque verão a Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Possivelmente aquele que está lá em Hebreus é origem daí. Que pode ter se originado no Salmo, se não me engano, 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então são palavras que falam em purificação, em santificação e a possibilidade desta purificação ver a Deus. Mas é claro que ninguém vai ver a Deus. Essa palavra ver a Deus é uma parábola. Deus é um ser onisciente. Deus é um ser onipresente. Vamos tentar explicar isso para os irmãos. Hoje se diz que o mundo é globalizado e podemos ter notícias do mundo ao mesmo tempo através do nosso celular. Podemos saber o que está acontecendo no mundo todo, quer dizer, o mundo se tornou uma pequena amostra do que seria onipresença. Mas Deus é onipresente em todos os lugares. E esta presença dele não tem nada a ver com tecnologia. Ele não somente está presente, como está futuro. Ele sabe o que está acontecendo agora e sabe o que está acontecendo daqui a pouco. E nós somos limitados, mesmo com toda a tecnologia, a saber o que está acontecendo agora e com muita deficiência e desqualificação. E Deus é onipresente em todas as coisas ao mesmo tempo. Então essa presença de Deus tem a ver com ver a Deus. Ver a Deus não é com esses olhos enxergar uma pessoa como o próprio Jesus, ou a própria pessoa de Deus, mas sim entender, compreender que Ele está ali. Saber que Ele está ali. E esse saber, porque os olhos espirituais não definem o mundo material. Vamos tentar outra de Jesus. Jesus chega aos fariseus e insinua que eles são cegos. E aí eles ficam com raiva, mas o senhor está dizendo que nós somos cegos? Jesus disse, se não fosse,
não teria tantos pecados, pudessem ver. Então, eles eram cegos. Então, cego é aquele que não pode ver. E quando se alguém não pode ver no mundo espiritual, ele também é cego. Cego espiritualmente. Por isso que diz que o cego de Jericó via mais do que Jericó inteira. Porque Jericó, ninguém se manifestou. Quando Jesus entra em Jericó, ninguém fala nada. Mas o cego, que era cego fisicamente, gritava: Jesus, filho de Davi. Quer dizer, era o único ali que possivelmente enxergava o mundo espiritual para saber que o filho de Davi estava entrando em Jericó. Enquanto todos os demais, que possivelmente não eram cegos, estavam vendo a Jesus, a pessoa de Jesus, mas para eles não estava vendo nada. Não podiam ver. Então, enxergar, ver a Deus, teu coração puro para ver a Deus, é para você entrar no ambiente que está Deus. Talvez uma outra coisa nos faz perceber. Há como eu posso dizer assim, um discernimento espiritual, que é chamado de dom de discernimentos de espírito. Os irmãos já ouviram falar isso? Esse dom de discernimento de espírito é um dom que você tem, e quando você chega, o que estiver acontecendo, você sabe se era espiritual ou não. Quer dizer, se era espiritual de um lado ou do outro. Mas mesmo esses dons espirituais, nós entendemos como dons de Deus, mas o dom espiritual decide o dom do espírito do homem também. Que é isso? Quando você tem o dom que discerne os espíritos, uma pessoa não consegue te enganar. Meu pai tinha esse dom. A pessoa podia chegar para ele com o maior discurso, com a maior fineza, ou chegar para ele com a maior brutalidade, com a maior ignorância. Quando a pessoa saía, ele disse: esse aí, sim ou não. Eu me lembro de uma época que apareceu um pregador nessa região, muito famoso, ficou famoso, né? E por acaso ele saiu lá em casa um dia, e um bom papo, uma boa conversa. Quando ele saiu, o papai falou: eita, isso aí nada, tem nada. E era tão contra o que todo mundo sabia a respeito dele, que ele só falou entre nós. Esse rapaz se casou, e acho que já tinha filho com uma pessoa muito bacana da cidade. Um determinado dia chega a esposa dele aí, a outra que ele tinha antes, e que nunca tinha falado para ninguém. Aí papai falou: você lembra de quando eu te falei? Que ele não inspirava confiança, ele não tinha falado nada, era bonito. Isso se chama poder ver o ambiente. Isso aí no lado material. Mas espiritualmente, um dia eu passei em Porto Belo, estava levando a irmã Sebastiana, e passei e havia um culto, se não me engano, onde era o mercado. E quando eu passei, eu ouvi uma voz, alguém que estava pregando, falando alguma coisa. Eu disse: Deus não está aí. Não passei, não parei, só passei no carro, e do carro eu ouvi uma voz, e eu disse: Deus não está aí. Essa voz não tem nada a ver com o espírito, a não ser o espírito do engano. No outro dia, os comentários surgiram. Então você não precisa de muita coisa, você enxerga. E para quem está vendo, enxergar não é coisa mais do que natural. Não tem nada de errado esse enxergar. Eu estou vendo que os irmãos aqui não tem nada de errado, né? É tranquilo. Já diz o ditado popular que na terra de cego, quem tem olho é rei. Então é fácil demais você enxergar. Mas esse mundo espiritual não é tão fácil assim. Para você enxergar nesse mundo espiritual, não é tão fácil assim. Ao ponto de você não conseguir enxergar nem em si mesmo as trevas. Jesus disse: os nossos olhos são o quê? A lâmpada do nosso corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será
luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo está em trevas. E ele chancela, e grandes trevas serão. O que ele estava dizendo? Que nós somos capazes de ver, e somos também capazes de não ver. Isso não pelos nossos órgãos e membros humanos, físicos, mas pelo sentido espiritual. E ver nesse mundo espiritual é o que nós precisamos. Só podem ver, segundo Jesus, os limpos de coração. Só os limpos de coração poderão ver a Deus. E ver a Deus não é a pessoa de Deus, é ver o ambiente, a presença, a manifestação, saber o lugar onde Ele está, saber se aquilo que está acontecendo, se aquela coisa, se aquele detalhe é de Deus ou não é. É enxergar no mundo espiritual. Hebreus, que nós começamos a ler, ele fala isso diferente. Sem a santificação, ninguém poderá fazer isso. Ele dá um caminho. Jesus diz que quem não tiver o coração puro, não vai chegar lá. E Hebreus diz, sem a santificação, não é possível. Ele diz, sem a santificação, ninguém poderá ver a Deus. Então, para que nós possamos enxergar, perceber esse reino espiritual, nós precisamos de quê? Santificação. Não tem nada a ver com a santificação que Jesus nos deu na cruz. As palavras da Bíblia, elas são palavras, como eu posso explicar aqui para os irmãos? Eternas. A palavra da Bíblia diz que é eterna, mas esse eterno para nós às vezes não conseguimos entender. O que é uma coisa eterna? Uma coisa eterna não é uma coisa que vai ter fim. É uma coisa que existiu ontem, existe hoje, existirá para sempre. Eu vou falar uma outra coisa de algo ser eterno. Ele não é controlado pelo tempo. Nós fazemos 1 ano, 2, 10, 50, e o eterno não se conta o tempo. Não adianta dizer que ele tem 1000 anos, que ele foi de ontem, que ele será da manhã, que ele vai... Não, o eterno não tem tempo. Ele é uma coisa que existiu e não terá fim. A palavra de Deus é eterna. Ela não é a palavra que teve efeito ontem, terá hoje, terá amanhã. Ela é eterna. Ela não tem tempo para ela. Jesus morreu quando? Quando é que Jesus morreu pelo nosso pecado? A história diz que foi há 2000 anos. Mas a Bíblia diz que foi o quê? Antes da fundação do mundo. Por quê? Porque o que ele fez é eterno. Salvou quem estava morto naqueles dias, salvou os que morreram antes dele, salva os que morrem depois dele, porque a palavra da vida em Cristo Jesus é eterna, e o eterno não tem tempo. O tempo é eterno, e a palavra de Deus é eterna. Então, quando a Bíblia diz muitas coisas, não é algo que aconteceu ontem, vai acontecer hoje e vai parar amanhã. Aconteceu ontem, acontece hoje e acontece amanhã. Por exemplo, vou falar uma palavra aqui, salvação. A salvação é uma palavra eterna. Uma palavra eterna, ela nunca deixa de ter efeito, em todos os sentidos. Ela foi salvação ontem, ela é salvação hoje e será para sempre. E agora o que eu quero fazer entendermos. Salvação para você foi ontem, no dia que você converteu, é hoje e amanhã. Ela não acabou. O fato de Jesus ter te salvado, não quer dizer que Ele não está te salvando todos os dias. O fato de Jesus ter te perdoado, não quer dizer que Ele não tem que te perdoar todos os dias. E que não vai continuar te perdoando. Pelo contrário, o fato de Ele te salvar, é como se a palavra não fosse salvar, fosse salvando. Deus está te salvando, Deus está te perdoando. É uma coisa que permanece, eterna. Então, para me enxergar nesse mundo, né, para mim, é um mundo que tem sequência. Eu não salvei ontem, e pronto.
há uma crítica já bem, vamos dizer assim, bem contundente. O Billy Graham, nas propagandas dele, não que seja ele que faça, as pessoas contam que ele levou a palavra de Deus e converteu 100 milhões de pessoas. Esse número pode ser maior. Amém. Só que outros viram Billy Graham fazer isso e achou bonito. E também começou a contar. E eles faziam certas artimanhas para as pessoas virem se converter. Ao ponto de ensinar, não, se você vir aqui e eu orar por você, você dizer que Jesus é o Senhor, está pronto, salvou para sempre. Não, não é bem assim não. Os 100 milhões que se salvaram com Billy Graham, no dia que eles levantaram a mão e receberam a oração dele, continuaram se salvando todos os dias. Não foi um ato exclusivo e acabou. A Bíblia não tem um ato exclusivo e acaba. É algo que começa na sua vida e permanece. A fé é de quê? De fé em fé. A glória é de quê? Glória em glória. A santificação é de santificação em santificação. O conhecimento de Deus, Paulo diz, o conhecimento de quando vocês eram criança e o conhecimento de quando vocês são adultos, e não devem permanecer no conhecimento da criança. Então nós temos uma caminhada com Deus. E quando a Bíblia diz que nós vamos ver a Deus, nós vamos ver um pouquinho, vamos ver um tanto mais, e vamos vendo até chegar um limite. Jesus, quando curou o cego de Jericó, aliás, o outro cego, ele perguntou ao cego, você está vendo alguma coisa? Ele falou, eu estou vendo assim, como se fossem umas árvores andando, deve ser as pessoas. Jesus voltou a orar por ele, e agora? Agora eu estou vendo. Não quer dizer que você pode ver alguma coisa parecida. Paulo diz que nós enxergamos como se fosse por um espelho ou por uma sombra. Você vê uma pessoa pelo espelho, mas não é exatamente a pessoa, você está vendo a figura. Então nós podemos ver, e a santificação nos leva a ver a Deus neste lugar. E qual a importância de ver a Deus? Por que eu preciso ver Deus? Nós falamos ali em Itabaiana essa semana, um versículo muito conhecido, que está no livro de João, quando Nicodemos vem encontrar com Jesus, e ele chega ciente de uma coisa, Nicodemos era um mestre, eu poderia dizer que ele era o maior, de forma que se alguém fizesse alguma coisa maior do que ele tinha duas posições, ou ficar com inveja dele, ou falar, eu quero esse cara, que ele é bom. E foi isso que Nicodemos fez. Quando Jesus fez algo que ele não podia fazer, foi, quero ver aquele. E quando ele chegou, ele disse, olha, eu sei que Deus está com você, porque ninguém pode fazer o que você faz, se Deus não estiver com ele. Em outras palavras, eu estou com Deus, não faço isso. Se você faz, você está mais perto dele ainda. E Jesus falou, bem, ótimo, mas você me chama de bom mestre. Não há bom senão Deus. E ele fala para Nicodemos, Nicodemos, só pode ver o reino de Deus quem nasceu de novo. Nicodemos achou que esse Jesus era aquele que ia livrar Israel de Roma, e Jesus disse, não tem nada a ver, o reino que eu estou falando aqui é outro. Como assim outro? Eu estou te falando do reino de Deus, que é como o vento, você vê, mas não enxerga. Você sabe que ele está ali, ele sopra, ele derruba as coisas, mas você não vê. Eu estou te falando disso, o reino de Deus, Nicodemos. E você não pode, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Mas isso que Jesus fala para Nicodemos, não quer dizer que você viu, o dia que você nasceu de novo, você viu o reino de Deus e pronto. Não, você tem que continuar enxergando no reino de Deus. Você tem que ter uma caminhada. Eu gosto muito de
de um pregador que fala a respeito de Jesus, que é a porta, o caminho e a vida. A porta, você entra. Mas se você entrar na porta e não andar o caminho, você não chega ao destino. Você não chega à vida. Então a porta é Jesus, ela se abre e você entra. Então quando você enxerga, quando você entende, escuta só, você precisa se converter, aceitar Jesus para ter a vida eterna, amém. Você nasceu de novo, você abriu os seus olhos no mundo espiritual. Você pôde ver. É igual uma criança que está no ventre e ela ali não enxerga absolutamente nada, mas quando ela sai, alguém o faz ela respirar aqui e ela então pode ver. Opa, nasceu. Agora já é um cidadão brasileiro. Nasceu no reino espiritual. Agora já é um cidadão do céu. Mas eu preciso continuar a ver nesse lugar. Eu tenho que viver esta vida do reino de Deus e eu tenho que ver e enxergar todos os dias nele. E para nós que não somos cegos fisicamente, é muito fácil entender isso. Como seria difícil fazer alguma coisa se não enxergássemos? Que terrível. Mas aqui está dizendo que sem a santificação você não pode ver a Deus. Quem não tem o coração puro também não pode ver a Deus. E o fato de nós termos nascido no reino de Deus, abertos nossos olhos para a salvação em Cristo Jesus, não quer dizer que os nossos olhos estão abertos e estamos vendo o que está acontecendo. Só a santificação nos dá esse lugar. Só a santificação nos dá o lugar de continuar enxergando no reino de Deus. A Bíblia tem outras expressões de coisas que nós fazemos no reino de Deus, como eu falei ali. Você alimenta. Diabo vem a Jesus e lhe oferece pão, ele diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra do reino de Deus. Toda palavra da boca de Deus. Então, no reino que nós enxergamos, quando nascemos em espiritual, há uma comida. A comida é a palavra de Deus. E ela não somente nos mantém vivo, mas nos faz o quê? Crescer. No reino de Deus nós também bebemos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu aliviarei. Bebei de mim, que sou manso e espírito de manso. E essa palavra beber é o Espírito. Jesus é a palavra de Deus, ele veio ao mundo. E quando ele subiu, disse, eu vou mandar o Espírito, que é a água. Então, assim como eu preciso ver, assim como eu preciso comer, assim como eu preciso beber, eu preciso também ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Espera aí, quem está falando? Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os irmãos já perceberam? Na verdade, esses textos estão, a maioria deles, nas últimas cartas, lá no Apocalipse. Depois da carta, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E se nós repararmos o texto, não está mandando ouvir justamente o que foi escrito. Era mais ou menos assim o texto. Quem tem ouvido, continua ouvindo o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, continua a ouvir o que o Espírito diz à igreja. Então, nós abrimos os nossos olhos, nós alimentamos, temos nossa comida, nós temos nossa água, nós escutamos no reino de Deus,
e vestimos no reino de Deus. Vestes branca. Aliás, das vestes brancas nós não podemos falar muito. Mas a igreja está uma necessidade de vestir uma roupa. E eu não estou falando do guarda-roupa dos irmãos. Ou duas, quem sabe. Vestes de louvores e vestes de alegria. A Bíblia nos fala que no reino espiritual nós vestimos de alegria, nós vestimos de louvores. E o próprio Jesus, na profecia, disse que vai tirar aquelas vestes e nos dar vestes de louvores. Mas por que nos falta o que está no reino espiritual? Nos falta ver, nos falta comer, nos falta beber, nos falta ouvir, nos falta vestir. Ou como disse Paulo, nos falta andar, andai no Espírito. É a palavra de Paulo, né? Uma das últimas mensagens de Roberto Macalister é esta: andai no Espírito. E andar não quer dizer que eu vou marchando, é no dia a dia, é a minha caminhada. Então, quanto nós podemos estar vendo? Eu não sei se os irmãos estão tendo a mesma impressão que eu estou tendo hoje. Nós estamos apenas com um pequeno vislumbre do reino espiritual. Nós temos uma vivência, o reino espiritual. As pessoas gostam de dizer que nós somos seres espirituais, vivendo uma temporada na carne. Isto é uma realidade bíblica. Nós somos seres espirituais e numa temporada aí, hoje já perto dos 100 anos, né? De 1 a 100 anos você vai viver num corpo. E depois esse corpo já era. O outro corpo também será espiritual. Então, nós somos o espírito. Nós não somos a carne. Nós somos não este corpo que está aqui, este ouvido que está ouvindo, esta boca que pode falar, esses olhos que podem ver, essas vestes que nos cobrem, ou que nos deixam mais elegantes. Nós não somos isso. Nós estamos nisso. Nós não somos isso aqui. Isso aqui é um momento que eu estou no corpo, então eu vou vivendo esse período do corpo, mas eu não sou esse. De forma que o que as pessoas estão vendo, o que nós estamos vendo, isso não é nada. Se nós elogiamos ou deixamos de elogiar o que estamos vendo no nosso corpo, seja tudo que nós temos, isso não faz sentido nenhum. Nós não somos isso aqui. Nós somos seres espirituais. Nós nascemos e podemos ver o reino de Deus. Nós comemos uma palavra, um maná. Aleluias. Quando Moisés disse: vocês terão pão todos os dias, aquele pão comido por 40 anos, e durante os 40 anos ninguém se envelheceu um só dia. Porque eles comiam o quê? O maná, que era símbolo da palavra de Deus. Mas não é essa ainda a comida que nascemos para comer. Ainda que o maná tivesse ali como uma amostra no deserto por uns dias, é como se Deus fizesse assim: vamos fazer o seguinte, nessa parte de comida, eu vou tirar umas férias de 40 anos para vocês, e vou dar uma comida que não vai contar no corpo de vocês por 40 anos, a não ser
para mantê-los da forma que estão. Mas a nossa verdadeira comida ficou lá no Éden, a árvore da vida. Nós nascemos, nós somos criados para alimentar da árvore da vida. E o que tem essa árvore da vida? É justamente isso. Permanecer eterno. Vivos. E é mais do que isto. Sem doença, sem envelhecimento, sem nenhuma necessidade. Então, se a nossa comida é a árvore da vida, é a palavra de Deus que é vida, como ela é mais preciosa do que a comida que comemos hoje no almoço? Que os que não jantaram vão jantar quando chegar em casa. E que não somente nos faz o bem, mas muitas vezes nos causa doenças, enfermidades e nos leva até a morte. Então, se comer aqui é bom e imagina comer pão no reino de Deus. Aleluias. Essa palavra de quem? Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. O pão que nos foi dado foi lá no Éden. Aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela não somente alimenta, aleluia, essa palavra conhecimento do bem e do mal é uma palavra que vem escrita naquela época que não tem uma tradução exata para nós. Quer dizer o seguinte: conhecer tudo. O conhecimento do bem e do mal é conhecer tudo. O que é conhecer tudo? Se você conhece tudo, você não vai fazer nada que vai te prejudicar. Então a árvore, a palavra de Deus te dá esse conhecimento de ter uma vida eterna. Mas Deus preparou isso, e depois nos preparou a água da vida, que é o Espírito. O Espírito está em nós. É o Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse? É o Espírito que Paulo diz o seguinte: olha, se vocês acham que vocês sabem alguma coisa, eu vou dizer que tem uma coisa que sabe mais do que vocês: o Espírito de vocês. O Espírito de vocês sabe mais do que vocês, porque ele assistiu tudo. Nós temos consciência, consciente, inconsciente e subconsciente. Consciência, consciente, que é consciente, subconsciente. Então nós temos três. Você só sabe de um. O Espírito sabe dos três. E o Espírito de Deus que está em nós, ele tem justamente isso, ele prescruta o quê? Todas as coisas. E ele é o Espírito de quem? De Deus. Ele sabe também todas as coisas de Deus. Então o que está sendo colocado dentro de nós, o reino, que nós vamos começar a enxergar, que nós vamos começar a comer, de que nós vamos começar a beber do Espírito, que nós vamos ter vestes brancas, como diz em Apocalipse. Quem são estes que vestem branca? São as que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas o profeta já nos disse que teríamos vestes de louvor e de alegria. O que eu quero dizer nesta noite? Que Deus tem uma vida muito maior do que a enxergamos, do que a possuímos, do que a desfrutamos. Quando o filho pródigo, na parábola, sai da sua casa, ele tinha tudo em casa. Porém, achou que poderia viver sozinho. E ele estava num lugar distante. E as coisas pioraram ao ponto dele não ter o que comer. E comia junto com os porcos. Mas ele lembrou de uma coisa: meu pai tem pão com fartura. Eu aqui morro de fome. Veja como nós somos pródigos. Deus tem os olhos
para ver o reino. Tem a palavra, o maná, a árvore da vida. Tem a água do Espírito, aquela que jorra no seu interior, rios de água viva. Tem vestes de louvores. Tem vestes brancas de salvação. Somos comparados com uma noiva de cordeiro que está ataviada, mas a nossa vida está dentro de um corpo doente, que vai perecer, que tem interesse pelas coisas do mundo, que se gloria no que tem, que se ensoberbece no que tem. De forma que, se nós formos comparar a vida do reino de Deus, aquilo que Deus nos deu e o que temos, distante, longe, longe. Nós enxergamos muito pouco no reino de Deus. Nós alimentamos pouco desta palavra. Jesus um dia encontra um chefe romano, um general, e ele manda recado para Jesus, dizendo, diga para Jesus que ele venha na minha casa curar o meu servo. E de repente, quando já foram, ele se dá conta, Jesus não pode vir na minha casa. Minha casa é uma romana, imagina ele aqui na minha casa, que vergonha. Como que ele vai se encontrar aqui? Era como se ele convidasse Jesus para ir para a casa dele, chegasse lá, estava todo mundo pelado. E ele de repente descobre, e vai ele mesmo e diz, encontra Jesus e diz, olha, o senhor não pode ir, basta. E ali as pessoas que estavam ao redor de Jesus, diz, Jesus, faz isso por ele. Faz porque o cara é bom. Foi ele que construiu a sinagoga para nós. Ele é judeu, é o chefe romano, mas ele é um cara bom. E ele disse, não precisa ir à minha casa. Diga uma palavra. Aquele homem, naquele dia, resolveu todas as suas aflições. Resolveu todo o seu dilema. Porque Jesus deu ele o quê? Uma palavra. Vai em paz. Nós ganhamos toda esta palavra. É toda nossa. É toda nossa. E não pensa que você vai usar essa palavra e vai desfalcar a despensa dos céus. A despensa dos céus é como a água de um poço. Sempre que você tira, tem mais. Nunca que acaba. Pelo contrário, Jesus disse àquele homem, né, que ele estava feliz naquele dia, porque alguém usou a sua palavra. Porque alguém fez com utilidade, alguém a utilizou com o devido valor que ela tem. Ele estava feliz porque aquele homem usou. E a Bíblia, o próprio livro de Hebreus que lemos hoje, Deus tem prazer em dar os seus filhos. É claro que nós estamos vivendo num mundo, como disse Paulo, vivemos num mundo em que ele geme. O mundo geme. E ele geme por uma causa, ele está esperando a manifestação dos filhos de Deus. O mundo geme, quando essa palavra mundo aí não é pessoas, é os rios, a terra, o mar, temperatura, essas coisas que diz que estão acabando tudo aí. Paulo diz que essas coisas gemem, esperando o dia da manifestação dos filhos de Deus. Sabe que dia é esse? É o dia que eles verão, é o dia que eles ouvirão, é o dia que eles estarão de vestes de louvores, é o dia em que passou desta terra, mas hoje nós vivemos como uma sombra desse lugar. O que eu quero dizer?
é que nós temos uma caminhada para fazer que é, talvez não longa, mas está distante. A realidade espiritual que nós vivemos ainda está muito aquém daquela que nos foi oferecida. E Deus não está retendo isso de nós, ou dando aos pouquinhos para nós ficarmos ali, atrás dele para ganhar mais. Não, há uma coisa que nos impede. Falta de coração puro e falta de santificação. O que nos impede de ver a Deus é a falta de santificação. O que nos impede de ver a Deus é falta de um coração puro. E eu não sei quanto cada um de nós está disposto a purificar o nosso coração. Afirmar as nossas mãos molengas e os nossos joelhos trópegos na palavra de Deus. Nos firmar nisso. Levantar essas mãos e erguer sobre os joelhos firmes, porque isso é que Deus tem para nós. E como Paulo disse, isso não ficou para o mestre, o doutor, ou quem estudou na escola especial. Pelo contrário, Jesus não escolhe os 12 apóstolos daqueles que haviam sido aprovados, pelo contrário, os reprovados. E Paulo escreve, Deus escolheu as coisas simples, ou as loucas deste mundo, para confundir as sábias. Quer dizer o seguinte, você não está de fora, indiferente de qual condição você seja. Você está incluído no propósito de Deus para receber a visão espiritual. Você está incluído no propósito de Deus para ouvir os céus. Você está incluído no propósito de Deus para comer a palavra de Deus. Você está incluído nos céus para receber o Espírito e ele fluir rios de água viva no seu interior. Você está incluído nos céus para vestir roupas de louvores, roupas de alegria, vestimentas. Se nós somos seres espirituais e estamos vivendo um momento na carne, se esta afirmação é verdade, e é verdade, parece que nós gostamos mais de ser a carne. Porque a essa nós dedicamos tempo, dinheiro, e grande parte da nossa vida. Semana talvez sobrou hoje, né? Domingo, dia da casa, está na casa do Senhor. Então, o que nos falta é querer viver o reino de Deus. Você vai dizer, mas esse mundo aí está tão distante. Deus, eu disse outro dia aqui, não tem dificuldades de criar oportunidades. Basta que você tenha um coração puro. Bem-aventurado ou felizes os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. O que é ver a Deus? Eu vou dar uma expressão que não é exatamente essa. Um certo jovem, no início da igreja, foram falar a respeito de Jesus aos fariseus. Então eles começam a apedrejá-lo. E ele olha para os céus, é o que está escrito na Bíblia, e diz, eu vejo ele sentado à destra de Deus. Espera aí, você está sendo morto, apedrejado, não está vendo as pessoas com as pedras? Você não viu Paulo, para quem ficou suas roupas? Não, eu vi, eu estava olhando no reino espiritual.
Quando essas coisas estavam acontecendo com eles, eles me julgaram, quando eles decidiram atirar pedra em mim, eu não estava vendo nesse reino, eu estava vendo no reino espiritual, e vi uma coisa maravilhosa, ele sentado à destra do Pai. Sabe o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que não importa o que esteja acontecendo, se você estiver vendo no reino espiritual, você faz como Estevão, eu o vejo assentado à destra do Pai. As outras coisas não têm sentido. Por quê? Porque o reino no corpo, o tempo que eu moro, que eu vivo no corpo, é insignificante. Eu poderia dizer desprezível. Não posso deixar a comparação de Jesus, né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então essas coisas não têm valor, meus irmãos. Tudo que nós corremos atrás, que nós buscamos, não tem valor. Como disse num filme que conta a vida de Paulo, ele diante do seu capitão romano, e o capitão disse, você não vai conseguir me convencer. E ele disse, tu já navegou? Ele disse, já. Ele falou, quando a gente está navegando, a gente leva a mão no mar, e pega um punhado de água, e ele escorre entre nossas mãos. Ele disse, a vida que nós vivemos é essa. Desde que nascemos até morremos, é como nós enfiarmos a mão na água, e ela começar a escorrer até escorrer toda. Mas ele disse, mas eu não vivo por a água que eu pego, não. Eu vivo pelo vasto mar. Eu não vivo por esta vida que é me dada. Eu vivo numa vida que é eterna. E isso o plano de Deus não está errado. O plano de Deus não está suprimido, o plano de Deus não é exclusivo para Paulo, para quem quer que seja, não é o pastor Aguinaldo ou o irmão Jean que tem direito a isso, não. Só não tem tudo o que ele deu, os que não purificam o seu coração e que não se santificam, porque ele deu para todos, todos têm o mesmo direito, todos têm a mesma incumbência, só tem um Filho de Deus que está acima dos outros, o primogênito, aquele que morreu por nós, os outros são todos irmãos. E nem sequer data de nascimento nós temos lá no céu. Para quê? Para que não haja hierarquia, porque o resto são seus irmãos. Irmãos, quando nós entendemos o que é o reino de Deus, quando nós enxergamos o que é o reino de Deus, e como ele funciona, a única conclusão que temos é que o mundo hoje, e eu não vou dizer o mundo, a igreja, tem desperdiçado coisas preciosas demais, tem jogado coisas preciosas, tem desprezado coisas muito preciosas, que é a comunhão, que é ver o reino de Deus, que é estar vivendo as coisas que temos no reino de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Oh Deus eterno, nós respondemos a Ti como aquele cego naquele dia, que eu veja, Senhor, que eu possa ver. Porque é verdade, ó Deus, o ditado popular que diz que aquele que vê, o coração deseja. Nos permita ver, e é isso que o Senhor faz. Primeiro nós enxergamos o reino espiritual, e depois desejamos com o nosso coração. Queremos ver, Pai, para que o nosso coração almeje este pão, esta água. Desejamos ouvir, desejamos vestir essas vestes de louvores. Oh Deus, naquele dia em que Davi arranca as suas roupas, é porque ele queria expressar que as roupas não poderiam te dar alegria, mas só as roupas do teu Espírito poderiam vesti-lo da alegria que ele estava naquele momento, Pai. Deixa-nos ver o teu reino, deixa-nos ver, Pai, mas nós sabemos que o Senhor preparou tudo e nada negou aos teus filhos. Se eu não tenho, se alguém não tem, Pai, não é da culpa do Senhor,
Mas nós te clamamos por outra coisa nesta noite. Nos ajuda nesta caminhada, nos ajuda a desejar a tua palavra. Nos ajuda, Pai, a dar a importância devida àquilo que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu coisas preciosas, mas nós a usamos como coisas sem significado, ó Deus, coisas simples e comuns, porque o teu reino é eterno. A tua palavra, como disse o salmista, é como mel ao destilar dos favos, ou como diz o profeta, troveja o Deus da glória. Oh Deus, o que nós possamos ver, Senhor, é que diante da majestade do Filho de Deus, a terra tremeu, o mar manteve as suas águas, para que ele não afundasse. Oh Deus, a sepultura não deteve, porque ele não era Jesus, ele era o Cristo. Porque ainda que a terra e os homens detiveram o seu corpo, não puderam deter o Cristo que estava dentro dele. E ainda, ó Deus, que as consequências tentam deter o nosso corpo. Ainda, ó Pai, que aconteça qualquer coisa, que nosso espírito seja livre, ó Pai. Livre para fazer a tua vontade, livre para te adorar, livre para te servir, Pai. Oh Deus, nos deixa entrar neste lugar maravilhoso, nos deixa abrir os nossos olhos neste lugar, nos deixa desejar, Senhor, este pão, nos deixa desejar esta água, nos faz, ó Deus, buscar o que é precioso, esse tesouro escondido, ó Pai, que o Senhor trouxe revelação onde Ele está em Ti, Ele está na Tua palavra, Ele está em Jesus Cristo, Ele está em Teu Espírito, ó Deus. Ó Pai, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, ó Pai, abra todos os sentidos da nossa vida, para que possamos nos regozijar com a grandeza da Tua graça. Oh, maravilhosa graça, oh, graça infinita, oh, misericórdia sem fim que nos alcançaste, Pai. Bendito seja o Teu santo nome. Como igreja nós clamamos, nos salva de nós mesmos. Oh Pai, nos ajuda a arrancar o Egito de dentro de nós, nos ajuda, Senhor, a arrancar o materialismo, para que o Espírito vivifique as nossas vidas, para que possamos estar vivos espirituais, para que possamos viver a vida do Espírito que o Senhor nos deu, para que possamos, como Paulo, Deus disse, caminhando no Espírito, vivendo no Espírito, ó Deus, porque as coisas da carne são desprezíveis, Senhor, e para nada aproveita. Meu Pai, muito obrigado por tudo, ó Deus, por estarmos aqui nesta noite. Nós te agradecemos, nós te louvamos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus em Cristo nos abençoe.